Olá, meu nome é Matheus Lima Martins e eu sou acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. O trabalho que eu vou apresentar é a associação entre comorbidades clínicas e a fadiga no período pós-Covid-19. Esse trabalho foi orientado pela professora Cristiane Junqueira e teve colaboração do estudante de graduação João Pedro, das professoras pesquisadoras Leide Jaira e Andréia e da estudante de pós-graduação Viviane. Na apresentação será abordado introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão e bibliografia. Então, para introduzir o assunto, é notório que a pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, foi o maior problema de saúde pública da atualidade. E estudos recentes têm apontado que a Covid-19 pode levar a sintomas persistentes e ao desenvolvimento de sequelas, caracterizando uma síndrome pós-Covid, também chamada de Covid longa, ou seja, que se refere a sintomas duradouros após a infecção aguda. Sabe-se que os principais sintomas relacionados à Covid longa são fadiga, cansaço excessivo, fraqueza muscular, dispneia, problemas de memória de concentração, alterações no olfato e no paladar e artralgias. No entanto, os fatores clínicos associados à persistência desses sintomas no período pós-Covid ainda são pouco elucidados na literatura. Então, são necessários mais estudos para poder definir um consenso sobre essa nova síndrome e também para estabelecer diretrizes com foco nesse período pós-infecção. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi analisar a associação entre a presença de comorbidades prévias e a fadiga no período de 6 a 9 meses após a hospitalização pela Covid-19. Isso foi feito por meio de um estudo longitudinal do tipo de corte, e vale ressaltar que esse trabalho faz parte de um projeto de pesquisa maior, o ELCOVID, Estudo Longitudinal Multidisciplinar sobre a Covid longa, que é uma parceria entre o Departamento de Nutrição e Saúde e o Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV, em conjunto ainda com os hospitais São João Batista e São Sebastião, de Viçosa, Minas Gerais. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFV e dos hospitais também, e foi realizado com indivíduos adultos hospitalizados por Covid-19 em Viçosa no período de abril a agosto de 2021. Foram excluídos do estudo aqueles pacientes com tempo de hospitalização inferior a 24 horas, gestantes, indivíduos mentalmente incapazes ou com dificuldades auditivas. Foi analisada, então, a presença das principais comorbidades relacionadas à Covid longa, sendo elas diabetes, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, doença respiratória e transtorno de ansiedade ou depressão. Já a fadiga, que é o sintoma mais comum relatado na Covid longa, foi identificada por meio da escala de fadiga de Schauder, que é utilizada para avaliar a fadiga física e mental por meio de perguntas sobre cansaço, fraqueza, falta de energia, força muscular e alterações cognitivas. Em relação à coleta de dados, de início, foi feito um levantamento das internações nos hospitais para poder identificar os indivíduos considerados elegíveis e os seus meios de contato. Após isso, foi feito o primeiro contato telefônico para o convite para a participação no estudo e o envio do termo de consentimento livre esclarecido e agendamento da entrevista para aqueles que aceitarem participar. Em seguida, foi feito o segundo contato telefônico, em que os dados foram coletados por meio da aplicação de um questionário multidimensional semi-estruturado após 6 a 9 meses da internação. A análise desses dados foi realizada por meio do programa SPSS, versão 21.0, com nível de significância de 5%, e as associações foram testadas pelo teste exato de Fischer. Bom, acerca dos resultados, nossa amostra foi composta por 38 indivíduos, sendo 28 homens e 10 mulheres. A idade média dos participantes foi de 47,8 anos, com desvio padrão de 15,9. A presença de fadiga foi observada em 47,4% dos participantes, que são um número absoluto de 18. E, além disso, temos aqui na tabela 1 as características clínicas prévias da nossa amostra. Um total de 78,9% da amostra relatou ter pelo menos uma comorbidade, sendo as mais frequentes transtorno de ansiedade ou depressão, 39,5%, hipertensão arterial, 34,2%, dislipidemia, 31,6%, doença respiratória, 21,1% e diabetes, 15,8%. Continuando, temos aqui na tabela 2 as associações encontradas entre a presença de fadiga pós-infecção e as características clínicas prévias dos pacientes que foram hospitalizados.
Primeiro, notamos que ter pelo menos uma comorbidade foi positivamente associado à fadiga no período pós-Covid, como vemos aqui, em que 60% dos pacientes que relataram ter pelo menos uma comorbidade apresentaram relato de fadiga pós-infecção, enquanto esse número foi de 0% entre os pacientes sem comorbidades. Quanto às comorbidades específicas, foram observadas associações positivas estatisticamente significantes com a fadiga para a presença de doença respiratória e de transtorno de ansiedade ou depressão. Foi possível observar, então, que 87,5% dos pacientes com doença respiratória apresentaram fadiga pós-infecção. Já entre os pacientes sem doença respiratória, esse número foi de 36,7%. Por fim, 80% dos pacientes com transtorno de ansiedade ou depressão apresentaram fadiga pós-infecção, enquanto apenas 26,1% dos pacientes sem ansiedade ou depressão apresentaram um relato de fadiga. Portanto, como conclusão, foi encontrada uma associação positiva entre a presença de comorbidades, com destaque para a doença pulmonar e para o transtorno de ansiedade ou depressão, e o relato de fadiga no período pós-Covid. Esses resultados eles reforçam ainda mais a necessidade de uma atenção multidisciplinar integrada, voltada para o monitoramento e cuidado dos indivíduos hospitalizados por Covid-19, de forma a avaliar e gerenciar melhor as consequências a longo prazo dessa doença. Aqui está a bibliografia utilizada como referência. Então, essa foi a apresentação do nosso trabalho. Eu agradeço a todos pela atenção. Obrigado.